Parte da dívida milionária que Cuba tem com o Brasil entrou em default esta semana, ou seja, o governo da ilha caribenha deu um calote em uma das parcelas que deveria quitar com os brasileiros este ano. Segundo a agência France Presse, o governo cubano pagou apenas $2 milhões de uma parcela de $8 milhões de financiamentos contraídos com o BNDES e com o Programa de Exportação, PROEX, do governo federal. Assim, $6 milhões deixaram de ser pagos. A parcela deveria ter sido paga integralmente em junho. Passados mais de 6 meses, diplomatas brasileiros passaram a considerar Cuba inadimplente e solicitaram que o Tesouro Brasileiro, que é garantidor de parte do empréstimo, cubra o prejuízo com o BNDES. Outras parcelas correspondentes ao período de junho a novembro também estão atrasadas. E é possível que a União também tenha que cobrir o prejuízo se os cubanos não pagarem mais esses atrasados nos próximos meses. Ao final de dezembro, o valor das parcelas em atraso em 2018 deve passar dos $100 milhões. A maior parte dos $6 milhões que entraram no calote já declarado tem como origem o financiamento das obras do Porto de Mariel, um negócio que foi promovido durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Outra parte se refere a financiamentos com o PROEX para comprar alimentos do Brasil. A dívida total de Cuba com o BNDES para a construção do Porto de Mariel é de $597 milhões, que foram divididos num prazo de 25 anos. Com o PROEX, a dívida total é de $100 milhões. Em 2019, está previsto que os cubanos paguem mais $70 milhões, apenas para o BNDES. Em relação às dívidas com o PROEX, os financiamentos não possuem um seguro. Os recursos foram disponibilizados diretamente pelo Tesouro. Neste caso, Cuba deverá ser impedida de receber novos créditos para compras até que a dívida seja paga. Isso não impede, no entanto, que os cubanos façam transações à vista diretamente com produtores brasileiros. Segundo o Itamaraty, os cubanos já têm feito isso nas últimas semanas. Em setembro, uma missão brasileira foi a Havana para tentar negociar uma solução para que os pagamentos fossem retomados. Oficialmente, os cubanos alegaram que a ilha estava enfrentando dificuldades financeiras por causa do embargo americano e da passagem do furacão Irma. Os cubanos também propuseram reescalonar as dívidas de 2018 e 2019 e retomar os pagamentos até meados de 2019, mas a proposta nunca foi formalizada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma carta com a proposta nunca foi enviada. Ainda de acordo com o jornal, na semana passada, diplomatas brasileiros tentaram mais uma vez pressionar Cuba, informando que, sem o pagamento da parcela de junho, a ilha entraria em default. Os cubanos não responderam. Com a oficialização do calote, Cuba pode passar a enfrentar condições mais difíceis para obter financiamento externo. Isso porque o Brasil deve informar organizações internacionais sobre o não pagamento da dívida, incluindo o Clube de Paris, um fórum internacional de grandes credores para a reestruturação de dívidas de países em crise desde a dissolução da União Soviética, em 1991. A ilha comunista vinha contando nos últimos anos com a ajuda do regime chavista da Venezuela. Mas a crise da Venezuela vem se refletindo também na economia cubana. Desde 2016, as relações entre Brasil e Cuba vêm se deteriorando. O processo de impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff foi alvo de críticas ferozes por parte da ilha. O ex-ditador Raul Castro também chegou a afirmar no final de 2016 que não reconhece o governo Michel Temer. Após a eleição de Jair Bolsonaro, a relação registrou mais um ponto baixo quando os cubanos anunciaram unilateralmente a retirada de seus profissionais do programa Mais Médicos. Mais de 8 mil médicos cubanos acabaram deixando o Brasil após a decisão cubana. No último fim de semana, a equipe de transição de Bolsonaro também desconvidou representantes do governo cubano para a cerimônia de posse do presidente eleito no dia 1 de janeiro. Brasileiros, essa dívida cubana com o Brasil é simplesmente mais uma herança maldita, deixada pelo PT. Lembrando que as nossas cores são verde e amarela, e que jamais será vermelha. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa informação, deixe seu joinha, acione o sininho, e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.